Então, pessoal, ontem eu falei um pouquinho sobre a questão da rotina e disciplina, como isso foi acontecendo pra gente, né, com os nossos filhos, e principalmente uma situação que nos foi imposta e que acabou nos auxiliando a enxergar o quão era importante a questão da regra para que acontecesse a disciplina. Parece meio repetitivo, né? Mas não é, porque não adianta a gente fazer uma regra e a gente ficar furando ela o tempo todo. A gente se sabota, entendeu? E a gente estava numa condição lá em casa que a gente não tinha essa opção. Então acabou que por uma questão, né, de governo, de período na época, né, uma restrição de utilização de energia elétrica que a gente tinha no Rio de Janeiro, acabou que aconteceu pra gente uma condição que nos tornou disciplinados em relação ao horário e ao consumo de certas coisas, principalmente internet, que envolvem a energia elétrica. Então uma coisa puxou a outra, né? Foi por acaso, mas ajudou a gente a perceber o quanto que com os filhos pequenos foi importante que a regra fosse cumprida à risca, para que eles entendessem que aquilo estava virando uma rotina, um hábito, e aí é incorporado, e aí todo mundo entende, né? Agora, eu falei também sobre a questão de liderança. O que faz o filho, então, depois que ele começa a crescer e que ele já tem as suas atitudes próprias, sua independência, a não voltar à noite e ligar lá o botão e vamos botar para funcionar, né? O que faz não desrespeitar aquela regra? A questão da liderança dentro do ambiente familiar, ela é muito importante, né? A criança, o filho, ele tem que ter nos pais o espelho, né? A imagem daquela pessoa que dita as ordens da casa. Não que ele não vá questionar, não que ele não vá negociar, discutir. Isso vai acontecer. Isso acontece com as crianças pequenas, isso acontece com as maiores, isso acontece com os adolescentes, né? Eles sempre vão tentar trazer para você também a visão deles, seja pelo choro, seja por argumentos, né? E daí cabe, dentro de cada momento, dentro de cada idade, a questão se é cabível a discussão sobre isso, o chegar a um meio termo, ou se não, que aquela regra ainda tem que ser imperativa, né? E fica impressionado, né? Porque quanto mais você impõe da disciplina de uma forma natural dentro do cotidiano e que você, como pai e mãe, faz parte daquela rotina também e se coloca nesse lugar disciplinado, né? O que eu quero dizer com isso? Que a regra vale para você também, né? Não tem outra. O filho passa a entender você, a perceber você como espelho daquela situação. Você sabe muito bem que as crianças, elas começam a aprender certos comportamentos e vocabulários através do que elas experimentam em casa, né? Ou dentro do ambiente onde elas mais ficam durante o dia, né? Mas as crianças pequenininhas, normalmente é do ambiente familiar que ela traz isso, que ela carrega isso, vocabulários típicos, formas de falar, forma de chamar pelo outro. A criança vai incorporando à medida em que ela experimenta isso. E como é que ela experimenta e internaliza isso? Pela repetição, né? Por aquilo ter uma função, por aquilo se repetir, ela começa a perceber e reproduz, entendeu? Então, da mesma forma, rotina, hábito, disciplina, eles vão caminhando juntos nesse sentido. Se ela percebe que o pai e a mãe, eles estão atuando sempre daquela mesma forma, que eles fazem aquilo também, que eu tenho que fazer, mas que eles estão fazendo, entendeu? Ele vai incorporar isso, né? A gente sabe que nem sempre é fácil, a gente sabe que, como eu falei antes, que a gente mesmo se sabota, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E como eu falei no vídeo anterior, depois que a casa tá dormindo, né? Você precisa fazer um trabalho, você precisa adiantar um pouco a tua vida, né? Ah, pô, é uma sexta-feira, eu quero curtir um filme com a minha esposa, entendeu? É um outro momento, é totalmente diferente do que você mandar a criança dormir e a televisão tá ligada, o pai tá no computador trabalhando, entendeu? Existe um período da vida em que a gente não consegue fazer isso, a gente precisa abrir mão de certas coisas, e essa também esse é um termo da vez, abrir mão, que hoje em dia a gente esquece muito disso, em favor da educação deles, em favor da disciplina, da criar a rotina dentro da nossa casa, né? Então, por muito tempo, eu também fui julgada em como, mas é muito rígido com eles, mas não dá para ser sempre assim, né? E aí é muito curioso, depois vocês olham lá nos stories do Instagram, a cara de gente deprimida que eles têm. Eu vou colocar a foto para vocês verem também, né? Então, assim, carreguei durante um tempo culpa, lógico que carreguei, não é fácil você ficar ouvindo isso, né? Mas eu não me arrependo nem um pouco
de nenhum passo que eu tenha dado com eles em relação à disciplina, a gerenciar a rotina dentro da minha casa e a ser firme nas regras que ali deveriam caber, deveriam funcionar. Tá? Então, assim, essa é uma orientação que eu dou a vocês também, que estão iniciando esse movimento dentro de casa, né? Que os filhos estão começando a tomar forma, já não são mais bebezinhos e você está um pouco perdido em relação a isso. O quanto é muito, o quanto é pouco, né? Regra é para acontecer, regra é para funcionar. Regra não foi feita para ser furada, porque senão ela não é regra. Tá? Então, assim, cada família, ela pondera, ela mede o quanto aquilo vale, né? Tem valor mesmo, de fato, para sua rotina, para o seu dia a dia. Cada família, ela determina o horário que cabe e que funciona para o seu contexto, né? E fazer seguir aquilo e fazer com que essa regra caminhe, cabe ao dia a dia, não tem jeito. É suado, é difícil pra caramba, é cansativo, mas ninguém falou que ter família e criar filhos ia ser fácil. E você falou, te enganou, viu direitinho, tá? Então, assim, fica mais um pouquinho de orientação para vocês. Espero estar ajudando, né, colaborando nesse sentido, e preciso que vocês continuem mandando as dificuldades que vocês mais sentem em relação a isso, tá bom? Aguarde o próximo vídeo que vem mais por aí. Um grande beijo.